pessoal, bom dia. Sempre uma satisfação quando a gente vem aqui apresentar um novo reforço para a torcida tricolor, para a nação tricolor. Mas antes eu queria fazer 2 minutinhos, fazer uma fala primeiro sobre esse início de ano. Acho que, apesar de poucos meses, ainda já um volume alto de partidas, de jogos. E acho que é importante valorizar o planejamento que foi feito desde o início, pelas pessoas que não aparecem aqui no dia a dia, não colocam a cara no dia a dia, mas que são determinantes, importantes, desde uma área de operações, de logística, uma área de performance, e obviamente sempre com apoio e com a interação com a comissão técnica, com o Rogério Ceni. Acho que a gente tomou uma decisão de ir fazer uma pré-temporada em Girona, darmos a oportunidade para os meninos da base, para a comissão técnica, que também é parte do desenvolvimento, não só os atletas, mas a comissão também vem em processo de desenvolvimento, fazerem os 3 primeiros jogos. Eu particularmente acho que a gente performou num nível maior do que pontuou. Acho que a gente poderia ter tido até uma pontuação maior pelo nível de performance que a gente entregou. E vem numa evolução comparado ao ano de 2024, né? O nível que a gente performou comparado a 2024. E pós isso, eu acho que, de novo, muito liderado pelo Rogério, integração com os departamentos. A gente teve já, se eu não estiver enganado, 18 partidas, sem essas 3 iniciais, onde o Rogério vem controlando a minutagem de todos os atletas. Às vezes atletas que em algum momento podem não estar num jogo mais importante, mas quando a gente olha na minutagem, eles tiveram a minutagem até maior do que outros. Então isso é muito mérito desse planejamento, desse trabalho em conjunto. E também um outro ponto em evolução é se a gente comparar em 2024, pós as 3 primeiras ou as 2 primeiras rodadas naquele ano, a gente teve 3 meninos da base jogando no profissional e hoje a gente já teve 6 atletas da base. Então tudo isso é um processo. Então eu sei que, claro, é muito legal falar do título, é muito importante valorizar o título, mas é muito importante valorizar o trabalho e o planejamento que vem sendo construído. Então, mais uma vez, agradecer as pessoas que muitas vezes não aparecem no dia a dia, mas que trabalham para que isso possa acontecer. Falando especificamente do Ronaldo, mais um momento de felicidade para a gente em apresentar um novo atleta. Acho que, como eu venho falando em todas as coletivas de imprensa, a gente vem tentando criar competitividade em todos os setores. Então é um setor que o ano passado a gente teve 3 atletas atuando em diferentes momentos do ano. Nesse início de ano também a gente teve o Marcos Felipe, o Danilo Fernandes, o próprio Gabriel nos 3 primeiros jogos e agora o Ronaldo, que não estava inscrito no Baiano e na pré-Libertadores, mas que agora já está inscrito na Copa do Nordeste e também na próxima fase da Copa Libertadores e obviamente na Série A. Então, mais um atleta que chega para poder trazer competitividade para o elenco, para que a gente possa ter uma equipe muito equilibrada para o ano longo que é. Então, a gente fala sempre aí do calendário, o Rogério fala sempre do calendário, é um sofrimento para todos nós, porque vocês sabem o quanto a gente vai se deslocar mais do que outras equipes. Daqui até, se eu não estiver enganado, daqui até o meio do ano, a gente praticamente tem 2 jogos na semana, a gente não tem nenhuma semana cheia de trabalho, e isso é importante, ter um elenco competitivo onde a gente possa fazer isso e tentar manter o nível sempre mais alto. Então, primeiro, também pedir desculpa ao Ronaldo e a vocês, nosso padrão é fazer a apresentação antes do primeiro jogo, mas aconteceu aí do Paraguai, a viagem, acabou uma mudança de roteiro e ele acabou fazendo a primeira partida, não é o nosso padrão. Então, pedir desculpa, já pedi para ele, mas pedir desculpa para vocês também. E agradecer o Ronaldo e que a gente espera que ele faça um ano que seja muito feliz e que possa ter um caminho bonito aqui dentro do esquadrão.
Bom dia a todos. Bom dia, Ronaldo. Seja bem-vindo ao Bahia. Douglas Santana, do site BNews e da Rádio Baiana FM. Gostaria de entender, Ronaldo, qual a sua relação com o Rogério Ceni para além do técnico com o goleiro, até porque isso foi muito comentado durante a sua chegada aqui ao Bahia, que isso teria sido também um dos motivos que você gostava muito, é muito fã do Rogério Ceni. Gostaria de entender como é que se dá essa sua relação, quando é que você conhece o Rogério Ceni, enfim, a admiração pelo trabalho dele. Fale um pouco sobre esse seu vínculo com o Rogério. Me sinto muito honrado, né, primeiro em fazer parte desse grupo do Bahia, dessa grande equipe gigante do futebol brasileiro. Sobre o Rogério Ceni, não tem como quem acompanhou um pouco do futebol brasileiro não ter ele como referência, né? Ainda mais se tratando da posição de goleiro. Eu falo muito que eu tenho referências não só dentro do campo, né? Eu vejo o Rogério Ceni como um cara ímpar fora de campo, então um cara que nunca foi envolvido em polêmicas, né? Foi referência também fora de campo, então eu acho que isso é crucial. Eu gosto muito de ver o todo, né? Não só a questão do profissional dentro de campo, mas do pai de família, da pessoa do dia a dia. Então, isso que eu levo muito em consideração e eu me sinto muito honrado em fazer parte disso, de estar podendo conviver com ele esse tempo, né? E poder aprender um pouco mais. Seja bem-vindo, Ronaldo. Fernando Ramos, do Sou Mais Bahia e Galácticos Online. Queria perguntar para você por que você carrega o nome de um dos maiores ídolos da história do Bahia, né? O Ronaldo Passos. E você também é natural daqui de Salvador. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa identificação com o clube, apesar de você ter sido revelado no Vitória. Acredito que você conhece bastante sobre essa identificação, essa rivalidade. Como é que está essa expectativa? A expectativa é muito boa, né? Sobre o nome Ronaldo, né? Curioso, né? É uma responsabilidade maior também, né? Saber que o último Ronaldo que esteve no gol foi campeão brasileiro, então eu levo com muita tranquilidade. Agradecer a mensagem que ele deixou para mim, né, no vídeo da minha apresentação. Sobre a rivalidade, fui formado no Vitória, tenho muita gratidão ao Vitória, sim, foi um clube que me formou. Sem eu ter me formado, talvez não estaria aqui hoje, mas já passou, foi um momento meu lá, como eu vivi um momento no Atlético, e agora eu pretendo fazer minha história aqui no Bahia, se Deus quiser, conseguir fazer um grande ano com todos os meus companheiros. Já foi o primeiro passo importante, esse título. Acabei não estando inscrito, mas eu acho que esse pouco tempo que eu estive aí nessa reta final foi importante, sim. Me sinto também campeão baiano, então eu acho que é um primeiro passo do ano muito importante, porque a gente vai ter campeonatos duros a partir de agora, já vem Copa Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, então é jogo atrás de jogo e a gente pretende continuar nessa sequência aí, conseguir grandes triunfos para poder chegar bem nas fases finais, se Deus quiser conseguir mais títulos. Bom dia, boa sorte, né? Seja bem-vindo de volta à sua terra e conta um pouco de como foi isso, receber a ligação, acredito que do Cadu, a mensagem, e o que é que passou em sua cabeça quando veio um convite para você voltar para Salvador, porém no clube rival de onde você foi formado. Cara, eu me sinto muito honrado, né? Não só eu, como meus pais, minha família, minha esposa, meus filhos. Assim que recebemos a ligação de que realmente poderia acontecer um negócio e acabou acontecendo, nós ficamos muito felizes, honrados de verdade mesmo. Não pensamos duas vezes, então estar aqui hoje é muito gratificante. Meus filhos retornando à Bahia, né? Podendo estar perto dos familiares, estar no grande clube, numa grande estrutura que é gigante, então me sinto muito honrado, muito privilegiado de estar aqui mesmo, e eu pretendo, junto com meus companheiros, se Deus quiser, conseguir mais grandes coisas nesse ano. Bom dia, Ronaldo, seja bem-vindo de volta a Salvador, sua terra. Oswaldo Barreto, da Salvador FM e PS Notícias. Falando um pouquinho de campo, né? Você encontra aqui o Danilo Fernandes, o Marcos Felipe, que fez um belo final de campeonato baiano, e você tem essa concorrência dura, mas jogador de futebol vive de concorrência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa concorrência e das competições que o Bahia tem pela frente e a oportunidade de atuar também, né? Sobre a concorrência, eu acho que não só eu, como o Danilo, como o Gabriel, como o Marcos, leva numa boa, né? Eu acho que o importante é o respeito do dia a dia. O Danilo estando bem, o Marcos estando bem, o Ronaldo estando bem, o Gabriel estando bem, vai ser importantíssimo para o Bahia. Até porque nós temos um calendário muito cheio. O Rogério já falou já abertamente, não só para os goleiros, mas para todo o grupo, que todo mundo vai jogar, e isso é importante. O Cadu falou aqui na minha apresentação que o elenco tem que ter muita competitividade, isso é importante. Então, estando todo mundo bem, eu acho que um acaba puxando o outro para cima, e vai ser importante para o plano do Bahia. Só quem tem que ganhar o Bahia é o torcedor, e a gente
pretende juntos conseguir grandes coisas esse ano. Agora falando um pouquinho do pessoal, o Ronaldo saiu daqui mais jovem e agora volta com 28 anos para Salvador, para sua terra, mais experiente. Fala um pouco daquele Ronaldo que deixou Salvador e quem é o Ronaldo que volta agora para Salvador. Cara, acho que você matou já a charada na pergunta. Volta um cara muito mais experiente, né? Muito mais preparado, muito mais vivido, né? Com muito mais bagagem, questão de jogos, de experiências mesmo, até internacionais, né? Eu pude jogar Sul-Americana pelo Atlético Goianiense e agora estou podendo voltar, tá podendo participar da Libertadores juntamente com todos. Então acho que essa bagagem foi importantíssima, né? O Ronaldo que saiu da Bahia e que agora retorna para a Bahia é um outro Ronaldo, um Ronaldo muito mais cascudo, com 2 filhos, né? Então eu acho que isso é importantíssimo e eu pego muitas experiências boas, né, para mim, e as negativas eu tento administrar da melhor maneira para poder corrigir os erros. E acho que eu cheguei no momento bom meu, psicologicamente, fisicamente, e se Deus quiser eu vou ajudar muito bem o Bahia. Você falou de Rogério ser referência como goleiro, né? Um dos maiores da história do futebol brasileiro. E o futebol mudou, Ronaldo. Tipo, hoje o goleiro ele também é mais um jogador de linha. Como é que você tem trabalhado isso? Como é que você pode fazer com que isso também vire um diferencial, quem sabe, no futuro, do Ronaldo sair jogando com os pés? Eu já tinha um pouco desse jogo com os pés, sim. Claro que o Rogério é muito exigente nesse quesito. Então, eu tenho tentado pegar no dia a dia já um pouquinho das questões táticas, né, técnicas, né, pegando informações dele, até porque ele foi um dos pioneiros, né, desse jogo com os pés. E foi uma referência para todos nós. Então eu acabo no dia a dia tentando pegar um pouquinho de cada, aprimorando juntamente com todos os meus parceiros de trabalho, o Marcos, Danilo, o Gabriel e o professor também Eduardo Varjão, que dá todo o suporte. Então eu acho que isso é importantíssimo, é um algo a mais, né? E a equipe como Bahia que dá opção para jogar, tem jogadores com essa característica, então eu acho que isso acaba ajudando muito o desenvolvimento dentro de campo. Ronaldo, existe uma expectativa de que você jogue como titular pela Copa do Nordeste, principalmente pela sua atuação contra o CSA logo na sua estreia, né? Queria saber de você se existe uma orientação do Rogério para que você seja o goleiro titular pela Copa do Nordeste. Será que você vai jogar hoje também? O Rogério deixou bem claro que todo mundo tem que estar preparado, né? Claro que com esse calendário eu acredito que vai ter chance sim de jogar, mas ele não falou, deixou claro que Ronaldo vai jogar esse, o Marcos esse, o Danilo esse, então ele falou que tem que estar todo mundo preparado, e eu vejo não só os goleiros, mas todo o grupo se preparando, porque cada jogo é um jogo, então tem que estar preparado mesmo. A gente sabe que a competitividade é altíssima, então, como eu falei, tem que estar todo mundo pronto e todo mundo rendendo em alto nível, vai ser bom. E deixa essa pulga atrás da orelha pro Rogério Ceni, né? Deixa para ele quebrar essa cabeça que é bom para ele, é bom para o esquadrão e bom para todo mundo. Ronaldo, gostaria de poder abordar 2 temas em um só. Primeiro, qual o seu diferencial para poder engrandecer essa disputa, né, junto com o Marcos Felipe e também com o Danilo Fernandes? O que é que você traz de diferencial diante da expectativa da torcida por um goleiro, né, que o torcedor sempre pedia desde o ano passado? E qual também a sua expectativa para a Libertadores, né, que é a grande competição do Bahia no ano? Como é que está essa cabeça, como é que está esse coração, sabendo que pode disputar a grande competição do futebol sul-americano? Eu acredito que eu tenho uma coisa que eu melhorei muito, que é a questão do equilíbrio, né? Ser um cara equilibrado em todas as funções, não só em questões táticas, técnicas, físicas, mas principalmente mentais, né? Eu acho que o jogo hoje envolve muito o mental, saber o momento de fazer as coisas na hora certa, de tomar decisões na hora certa. Então eu acho que isso evolui muito e graças a Deus tem evoluído cada vez mais. E sobre a questão da Libertadores, né? Sem palavras, né? É um campeonato que todos querem jogar, o campeonato internacional, todo mundo acompanha, é um campeonato que a torcida do Bahia estava merecendo já há um certo tempo. Então, se Deus quiser, vai ser um retorno dessa Libertadores por muito mais tempo, né? Que o Bahia continue se engrandecendo cada vez mais e estando no topo desses campeonatos. Obrigado, pessoal. Valeu, galera.